Olá! Hoje nós vamos começar o Evangelho segundo Lucas. O Evangelho de Lucas, ele é maravilhoso. Antes de explicar para vocês, eu quero dar minha impressão pessoal. É um dos evangelhos que eu mais gosto. Por quê? Porque é o evangelho da misericórdia, das parábolas da misericórdia. Porque é um evangelho muito cheio de ternura. Porque é um evangelho muito próximo de Nossa Senhora. É um evangelho que tem uma influência mariana fora do comum. Lucas tem um olhar humano, compassivo, misericordioso para cada gesto de Jesus e para cada atitude de Jesus. É um dos evangelhos mais profundos. Tem muitos estudiosos que chegam até a dizer que o evangelho de Lucas e de João tem muita semelhança, né? Claro que o evangelho de Lucas ele é colocado entre os sinóticos. Os sinóticos são os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né, que percorrem um caminho semelhante na cronologia e na exposição dos fatos. Mas Lucas ele se detém de uma forma diferente, né, ao explicar uma doença, ao explicar uma situação, e tem esse olhar misericordioso. Muito bonito, muito bonito. Mas, dito isso, eu queria lembrar você que dos 4 evangelhos, Lucas é o único que começa com um prólogo, né? Um prólogo assim, né? Isso era muito comum nos escritos gregos. Geralmente, nos livros, nos escritos gregos, quando você trazia um texto, ou trazia uma tese, ou trazia um livro, você tinha um prólogo. O prólogo explicava o objetivo daquele texto, explicava por que aquele texto estava sendo escrito, e é o que Lucas faz. Lucas faz um prólogo do versículo 1 ao versículo 4, tá bom? E este prólogo, ele explica o motivo deste evangelho. Ele explica que muitos já tinham escrito, né, composto uma história, né, dos acontecimentos, mas Lucas, ele resolveu, então, nos transmitir de uma forma muito pormenorizada, muito clara. E ele diz assim, já foi dito muito, já foi falado muito e já foi trazido para a gente muita coisa. Também a mim pareceu-me bem, depois de haver diligentemente investigado, então ele é um evangelista que investigou a fundo, né? Então Lucas, ele mesmo diz, depois de ter diligentemente investigado tudo, desde o princípio, então você vê que é um homem que se aprofunda, que entrevista, que vai até as pessoas que tiveram contato com o fato, e ele então escreve. Ora, Lucas, né, o evangelho de Lucas é um evangelho muito interessante, porque Lucas não conheceu Jesus, como eu disse, não conheceu Jesus no seu dia a dia. Lucas não foi um apóstolo, né? Marcos provavelmente, os estudiosos dizem ter sido aquele jovem chamado João Marcos, que estava até no momento em que Jesus foi preso. Mateus conviveu com Jesus, mas Lucas não. Lucas não conviveu com Jesus. João conviveu com Jesus, era o discípulo amado. Então, Marcos conviveu com Jesus, Mateus conviveu com Jesus, João conviveu com Jesus, Lucas não. Por não ter convivido com Jesus, Lucas é muito diligente em pesquisar, em entrevistar, em entender. Então ele vai atrás das pessoas que viram os fatos acontecer, que escutaram os fatos acontecer. É um evangelista que vai atrás de Maria, mãe de Jesus. É um evangelista que fala com os apóstolos.
Ele quer saber. Muito bem, o Evangelho é dirigido a um certo Teófilo. Teófilo. Ninguém sabe quem é esse Teófilo. Aliás, o nome Teófilo em grego significa amigo de Deus, né? Pode ser alguém muito importante. Parece ser alguém muito importante, porque ele diz assim, desde o princípio escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo. Então, talvez por causa desse excelentíssimo Teófilo, esse Teófilo seja alguém muito importante. Mas pode ser também para todo aquele que se considera amigo de Deus, né? Ou seja, já que o nome Teófilo significa amigo de Deus, pode ser para todo aquele que se considera amigo de Deus. Mas os estudiosos acham que ele escreveu para um certo Teófilo. Assim também como ele escreve o Atos dos Apóstolos. Você sabe que Atos dos Apóstolos é também de autoria de Lucas. E Lucas, né? Lucas também dirige a um certo Teófilo, né? Olha que interessante. O Atos dos Apóstolos também tem um prólogo, como tem o Evangelho de Lucas, tem um prólogo lá explicando por que ele está escrevendo esse livro, e também é dirigido a Teófilo, né? Então, Lucas escreve 2 grandes textos na Bíblia, o Evangelho de Lucas, né, segundo Lucas, e escreve também Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas tem um prólogo, né, e ele dirige esse prólogo a Teófilo, e o Atos dos Apóstolos também tem um prólogo que ele dirige a Teófilo. Deixa eu só te explicar aqui, hoje nós vamos fazer só a introdução, viu? Porque o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas é enorme. O primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, ele é muito grande, então nós vamos fazer só essa introdução com você. Você imagina, o primeiro capítulo de Lucas tem 80 versículos. Então, hoje nós vamos fazer só essa introdução para a gente compreender e para nos dar uma certa chave de leitura para a gente entender o Evangelho de Lucas. Mas vamos lá. O Evangelho de Lucas, ele narra em 2 momentos muito interessantes. 2 momentos muito interessantes. Se a gente fosse dividir ele em 2 partes, né? Ele não é dividido em 2, mas no Evangelho de Lucas ele se apresenta para nós assim: a subida de Jesus rumo a Jerusalém, e nessa subida de Jesus rumo a Jerusalém muitas coisas vão acontecendo, e depois nós temos o evento pascal. O evento pascal, que é a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus, né? Muito bem. No prólogo, como eu disse, no versículo 1 ao versículo 4, né, Lucas já anuncia o assunto que vai ser, qual que vai ser o assunto, o método que ele vai usar, né, e a finalidade deste evangelho. Olha que interessante. Como é que ele vai fazer isso? No prólogo ele já fala, ele vai dizer, ele vai apresentar os acontecimentos de uma forma bastante rigorosa no seu estudo. Então vai apresentar todos os acontecimentos. Depois, ele se informou com muito cuidado a partir das testemunhas. Ele se informou a partir das primeiras testemunhas. Olha como esse evangelho é importante. Ele vai apresentar para a gente os acontecimentos de uma forma bastante clara, vai se informar com cuidado a partir das primeiras testemunhas. Então ele é rigoroso demais nisso, ele vai lá nas primeiras testemunhas e vai expor em ordem. Em ordem. Olha que interessante o que ele vai fazer. Vai expor em ordem. Olha para você ver, só vou ler, são 4 versículos, só vou ler isso que eu falei para você. Presta atenção. Ele vai, como eu disse para você, ele vai apresentar os acontecimentos, ele vai se informar com as primeiras testemunhas e ele vai expor em ordem. Olha que interessante. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nolo transmitiram aqueles que foram, a princípio, testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo, desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo,
segundo a ordem, ou seja, uma ordem bem ordenado, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Tá bem? Este é o método, é a finalidade do Evangelho de Lucas. Mas vamos lá. Lucas se apresenta aqui, gente, como um historiador. Por quê? Porque ele segue um método dos historiadores do seu tempo, né? A gente tem vários historiadores famosos daquela época e Lucas parece seguir este método dos historiadores. Mas o seu propósito não é ser um historiador, é mostrar a significação dos acontecimentos para a fé. Você está entendendo? Ele é um homem inteligente, né? Médico, a gente sabe que ele tem uma formação boa. E ele, olha que interessante, ele usa um método que os historiadores usavam na época, método de investigação, método de ir até os fatos, método de ir às testemunhas oculares, mas o propósito dele é pegar todos esses acontecimentos e lê-los a partir da fé. Muito bem. O Evangelho de Lucas, que nós vamos ler, tem 4 partes. Eu queria que você acompanhasse comigo essas 4 partes. Veja só as 4 partes do Evangelho de Lucas. A primeira parte é a introdução do Evangelho. Vai do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 4, versículo 13. O que é esta primeira parte, que a introdução fala para a gente? As narrações da infância de Jesus, o nascimento e a missão de João Batista. A segunda parte desse evangelho traz para a gente a primeira parte da missão de Jesus. Que vai do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 50. E é toda ela situada onde? Na Galileia. Olha que interessante. Toda essa parte aí da primeira parte da missão de Jesus, os milagres, as coisas que acontecem, toda ambientada ali na Galileia. A terceira parte deste livro, desse evangelho, é a subida para Jerusalém. Vai do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, versículo 28. Isso aqui é muito original de Lucas, viu, gente? Tem muita influência de Marcos, tem muitos elementos de Mateus, mas aqui tem muita coisa que só Lucas tem. Por quê? Porque Lucas foi a fundo nas pesquisas, tá bom? E aí a quarta parte, né? A quarta parte desse evangelho, né? É a terceira parte da missão de Jesus, que vai ali do capítulo 19, versículo 29, até o capítulo 24, versículo 53. E assim, o Evangelho de Lucas se apresenta a nós. Tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, como eu disse. Lucas, ele utiliza mas boa quantidade de material de Mateus e de Marcos. Mas muita coisa são próprias de Lucas, né? De Lucas. Como eu disse para você, aquele momento de que Jesus sobe para Jerusalém, todo aquele momento, é muita coisa de Lucas ali, de Lucas mesmo. Muito bem, tem uma coisa interessante que eu queria chamar para você, atenção a você, que o grego, os evangelhos foram escritos em grego, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. O grego de Lucas é impecável. Você vê que é uma pessoa... Porque eu vou te contar uma coisa aqui. O grego do Marcos, pelo amor de Deus, tem tanto erro de grego, né? Mas tudo bem, né? Mas o grego do Lucas, impecável. Impecável. É impressionante. Se você lê o texto em grego, você vê que é realmente de uma pessoa muito bem formada, muito inteligente. Tá bom? Vamos lá. Uma coisa interessante. Qual é a data da redação deste evangelho? Muito bem, os estudiosos, você sabe como que os estudiosos eles acabam definindo a data desses evangelistas? Muito por causa da destruição do templo. A destruição do templo em Jerusalém, pelos romanos, aconteceu no ano 70. Então,
estudando, você percebe se eles falam sobre a destruição do templo, se não fala, se... Então, muito é esse acontecimento chave para você definir. Os estudiosos chegaram a uma conclusão que o Evangelho de Lucas ele foi escrito entre o ano 80 e 90. Então, foi escrito entre o ano 80 e 90. Então, o Evangelho que deu para que ao ser escrito, ele realmente conseguiu muita gente que esteve nos acontecimentos da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus. Tinha muita gente viva ainda que viu tudo acontecendo, inclusive os apóstolos. Então, Lucas teve muito contato com esse pessoal, tá bom? Então, entre o ano 80 e 90. Para quem esse evangelho foi escrito? Este evangelho parece ser destinado aos cristãos de cultura grega, né? As pessoas que tinham mais ligados à cultura grega, eles eram muito ligados a essa questão da coisa mais científica, mais da explicação, mais da filosofia. Então, Lucas tem esse cuidado. Quando fala de uma doença, explica o porquê da doença, que doença é, aquela coisa toda. Quando Lucas fala de alguma coisa, ele tenta explicar muito mesmo, porque isso faz muito parte da cultura grega. Muito bem. Então, parece ter sido escrito para os gregos, para os cristãos de cultura grega. E o autor, né, com todas, Irineu do século II, afirmou com todas as letras ser Lucas, né, esse Lucas que escreveu o Evangelho, ser o mesmo médico citado por Paulo. Paulo citou Lucas, meu amigo médico Lucas, em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Paulo depois citou Lucas na carta a Filemon. A carta de Filemon, capítulo 24. Versículo 24. Quer ver? E Paulo também citou Lucas em Timóteo, capítulo 4, versículo 11. É interessante isso. Deixa eu mostrar aqui. Filemon. Filemon é um capítulo só, então, né, é um capítulo só, no versículo 24. Olha aqui para você ver assim. Enviaram-te saudações, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, né? Meus colaboradores. Então você vê que Lucas teve muito contato com Paulo, e você vê aí Lucas como médico. Paulo apresenta Lucas como médico, né? Como médico. E você vê então que Lucas é um homem profundamente levado pela vontade de ver todos esses acontecimentos à luz da fé, mas ao mesmo tempo é um estudioso, um pesquisador, um médico, e ele é profundo naquilo que diz, naquilo que fala. Como eu disse, traz para a gente de uma forma muito clara e muito objetiva tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Vamos lá? Vamos para esse maravilhoso Evangelho de Lucas. Et crucem Domini, fugit partis adversa, vite teleo detribiuda, radices Davide. Aleluia.